Está no ar, pela Mundial. Programa Universo Pessoal. Apresentação: Sueli Matos e Daniela Aires. Bom dia! Que alegria estar aqui. Eu sou Daniela Aires. Que prazer estar aqui com você. Oi para você que está aqui no vídeo. Oi, André, que está aqui na técnica. Oi, Sueli. Bom dia, gente! Quem tá falando aqui é a Sueli Matos. Bom dia, André. Bom dia a todos aí, os ouvintes que estão nos ouvindo. E o pessoal do vídeo aqui. E o pessoal do vídeo. E maravilha! Hoje o nosso tema é desapego. Vamos desapegar, Sueli? Tá vendo como é o foco das coisas? Eu falei assim pra Daniela hoje a gente vai falar sobre apego, né, Daniela? Aí a Daniela falou, não, hoje a gente vai falar sobre desapego. Então, na verdade, a gente vai falar sobre as duas coisas. Nós vamos né? falar sobre apego e desapego. Apego e desapego. É isso aí. O que é apegar-se? Apegar-se é agarrar-se a alguma coisa, né? A gente criar um vínculo com alguma coisa. E por que a gente vai falar sobre apego e desapego hoje? Porque o que a gente percebe na nossa vida e na vida dos nossos clientes, das pessoas com as quais a gente convive, que o apego a pessoas, coisas, situações, pode prejudicar muito a nossa vida e pode limitar muito a nossa vida, né? Mas de onde vem o apego? De onde surge o apego? Como é que começa isso? Exatamente. Vários estudiosos, né? Existem várias teorias sobre o apego. Um estudioso muito conhecido, que é o precursor, né, dessas pesquisas, é o Bowlby. Então, ele fala muito sobre o apego do recém-nascido. Né? Então, dentro dessa teoria, o apego, ele significa um vínculo afetivo ou uma ligação entre o indivíduo e uma figura de apego. Então, por exemplo, quando a gente fala do apego do recém-nascido, não necessariamente é o pai ou a mãe, é a pessoa que cuida. É o cuidador. Até mesmo porque nem todo mundo tem um pai, uma mãe para cuidar, mas tem aquela figura que é a referência e que nós chamamos de cuidador. Então, eles exercem exatamente o mesmo papel. O papel do pai, às vezes a criança, ela tem a referência só da mãe, por exemplo, só do pai, só de um cuidador, de uma avó, ou até mesmo num orfanato, por exemplo, né? O cuidador das crianças é a referência para aquela criança. No caso do Bowlby, ele fala muito desse apego em relação aos recém-nascidos, até mais ou menos os 18 meses, se não me engano. E aí, ele faz essa relação do apego que você tem nessa fase de primeira infância, com também, depois a gente vai falar sobre isso, a vida adulta. Então, muitas formas de apego, até do adulto, elas se referem à forma que ela foi cuidada quando criança, né? Quando bebê, lá, né? Exatamente, quando bebê. E aí o Bowlby, ele fala muito sobre aquele cuidador que ele reage, né, com o bebê de uma forma apropriada, né? Ele é rápido, ele é bem consistente às necessidades dessa criança. Então, ele forma um vínculo muito legal, o cuidador. E a criança, tendo uma resposta assim de quem a cuida, né? Ela tem alguns comportamentos, vamos dizer assim, quando esse cuidador sai, ela fica triste, ela protesta, né, que eles falam assim, ela protesta quando o cuidador sai, por exemplo, fica afastado um tempo. Quando ele volta, ela demonstra que ela tá feliz com a volta. Vamos falar, dos pais, vamos falar dos pais, mas isso vale para os cuidadores também. Então, esse bebê, ele até pode ser confortado por outras pessoas, né? Confortado por estranhos, mas ele realmente tem preferência pelo conforto dos pais. Então, o Bowlby, ele vai desenvolvendo vários tipos de apego, né? Eu não vou colocar todos aqui, porque realmente a gente não vai falar aqui, né, sobre psicologia, porque existem realmente muitos estudos, né? Houve até estudos após os estudos do Bowlby e que complementaram muito tudo isso. Mas aí, nesse último que eu falei, por exemplo, ele chama de apego seguro.
Aí ele desenvolve essa pesquisa e aí ele vai para o apego ansioso, ambivalente, tem muitos nomes aí, e ele fala muito da figura do cuidador. A partir do cuidador, a criança vai ter aquela resposta, né, aquela reação, se ela é bem cuidada ou não. Se tem um cuidador negligente, ela vai ter outro tipo de comportamento. Sim. Se o cuidador, se a criança, o bebê, ele sofre maus tratos, ele vai ter também um outro tipo de comportamento. E essa ligação, muitos estudiosos, autores, eles falam que essa ligação é até um pouco grosseira, que o Bowlby fala dessa relação, mas eles falam que não necessariamente, que tem algumas coisas que elas podem mudar, né, com o tempo, conforme a criança vai crescendo, segunda infância, terceira infância, conforme chega na idade adulta. Sim. Esse é o apego que a gente está falando aqui do recém-nascido. Por que isso é importante? Por que a gente está falando sobre isso? Porque o primeiro vínculo que a criança desenvolve lá, o recém-nascido, é com esse cuidador ou com os cuidadores, né? Então, é um vínculo afetivo que vai ser bastante importante para o desenvolvimento dos vínculos futuros dessa pessoa. Sim. Então, se ela teve um bom vínculo com esse cuidador, ela vai ter bons vínculos, né? Existe uma grande probabilidade, na verdade, de ter bons vínculos futuramente. Então, para o recém-nascido, o apego, o vínculo, é uma questão até de sobrevivência. Se ela não se vincular a outra pessoa e não existir essa troca afetiva, ela não vai ser bem cuidada. O cuidador também tem que se vincular a essa criança, de certa maneira, para amá-la, para cuidar dela. Então, é uma necessidade de sobrevivência, é o início dos laços sociais, então é extremamente importante. Porém, quando a gente cresce, o que a gente vê? A gente vê adultos que, na verdade, são bebezões, né? Porque a gente cresce, mas não necessariamente a gente cresce emocionalmente, afetivamente. Muitas vezes nós continuamos emocionalmente aqueles mesmos bebês, com aquela necessidade de vínculo, aquela necessidade de afeto. E aí a gente tá buscando sempre no exterior algo que nos complemente. E aí, o que a gente faz? A gente se apega. A gente conhece uma pessoa, a gente se apega àquela pessoa. E aí a gente fica aquela pessoa grudenta, né? Se apega àquela pessoa. Vê uma coisa, se apega àquela coisa. De repente está numa situação que é bastante desagradável, bastante desfavorável, seja qual for a situação, pessoal ou profissional, e não tá legal, mas a gente tá ali. Sim. A gente está apegado àquela zona de conforto. Então, o que a gente vê muitas vezes, né, Sueli? As pessoas que nos procuram, muitas vezes estão num emprego que não gostam, elas não gostam daquele ambiente, né, corporativo ali, de repente. Ela queria estar vendendo coco na praia, mas ela tá ali naquele ambiente, sentada no escritório 8 horas por dia, trabalhando com pessoas das quais ela não gosta, com as quais ela não tem afinidade, realizando atividades que ela não... Realmente aquilo não tem nada a ver com o propósito de vida dela, mas por que ela continua ali? Porque é a zona de conforto. Exato. É uma zona de conforto bastante aprisionadora. E ela não vai para outros relacionamentos, para outros empregos, para outras situações na vida, porque ela tem medo do desconhecido. E é uma grande maioria, né? Muito. Quanta gente nos procura que fala, ai, puxa, eu queria largar meu marido, não tá dando mais. Mas por que você não larga? Ai, porque não quero ficar sozinha. Quer dizer, a pessoa já se apegou de tal maneira àquela situação e àquela pessoa que, mesmo sendo ruim, ficar sem ela, para ela é um grande sofrimento. Exato, né? Tem toda aquela questão, inclusive, de você recomeçar algo, né? Como é difícil para algumas pessoas pensarem em recomeço, porque muitas vezes você fala assim, nossa, mas eu tô há tanto tempo com alguém, né? E como que eu faço agora? Que eu já tô há tanto tempo, a pessoa já está acostumada com os meus defeitos, Sim. Eu já estou acostumada com o jeito da pessoa, e aí eu vou conhecer uma nova pessoa e ela vai ter que acostumar com o meu jeito de ser, né? Porque tudo é tudo um recomeço. Exato. E carreira. Nossa, carreira, o que a gente vê disso é impressionante, porque a pessoa fala, mas eu já tô na área financeira,
por exemplo. Nossa, eu tenho 15 anos na área financeira, eu já construí minha carreira, eu tenho um cargo, eu tenho já uma posição de destaque dentro da empresa, a minha família depende desse meu salário. Como é que agora eu resolvi ser terapeuta? Vou fazer reiki, por exemplo, e aí, como é que eu vou largar? Vou jogar fora a minha carreira? E é engraçado como a pessoa ela tem essa noção de que ela vai perder tudo isso. Exato. E, na verdade, ela não vai perder. Não vai perder. Ela viveu esses 15 anos, né, da melhor forma. Ela aprendeu o que ela tinha que aprender, ela sobreviveu, ela, né, teve o salário dela, os aprendizados dela. A partir do momento que ela resolve fazer uma mudança, desapegar de algumas coisas, ela vai simplesmente adquirir novas coisas e não perder. Não perder. Muitas vezes, uma simples pergunta faz com que a pessoa entre numa nova mentalidade. Então, às vezes a pessoa fala, mas eu vou jogar fora a minha carreira de 15, 20, 30 anos. Então, ela está pensando no que ela está, naquilo a qual ela está apegada. E aí, quando você faz uma pergunta para ela do tipo, se você continuar, você não jogou fora, entre aspas, a sua carreira, mas você está jogando fora todo o seu futuro. Tudo que você poderia fazer como terapeuta, por exemplo, que é o que você quer fazer hoje, você está jogando fora. É verdade. Então, é uma mudança de perspectiva. É verdade. Agora, realmente é o que você falou. Para muitas pessoas, isso é bastante desafiador, porque a mente sempre tenta deixar a gente na zona de conforto para nos proteger mesmo. Então, muitas vezes a pessoa consegue sozinha ir se desapegando, mas muitas vezes a pessoa precisa de uma ajuda, né? Então, é aquilo que a gente fala. Se você precisa de ajuda, não tenha medo de pedir ajuda. Vá atrás de uma terapia, de um processo. Tem tantos profissionais interessantes por aí, tantos processos. Com certeza você vai achar um profissional com o qual você se afinize. E se você tiver interesse em fazer um processo conosco, né? Ouve a gente falar aqui toda semana na rádio, tem interesse em começar a fazer esse processo para se desapegar do que não te serve mais, se abrir para uma nova vida, entre em contato conosco. O nosso e-mail é programauniversopessoal@gmail.com e o nosso WhatsApp é 988542621. Vou até repetir. Dá tempo de você pegar a caneta ou pegar o bloco de notas do celular, né? Bloco de notas do celular hoje em dia, né? É, bem mais moderno. 988542621. É isso aí. Quem quiser também nos visitar nas redes sociais, a gente está lá no Facebook, no Instagram e no YouTube. É só procurar pelo programa Universo Pessoal que nos encontra lá também. Vai ser um prazer. E eu também estou no Facebook e no Instagram com o nome Daniela Aires. Esse é o meu pessoal. O meu pessoal também, Instagram, é suelimatos.terapia. Vamos aproveitar que a gente está dando recados? Vamos dar os recados dos nossos apoiadores também? Vamos! E agora, retornando aqui para o nosso programa Universo Pessoal, retomando o nosso tema de hoje é apego e desapego, né, Sueli? Então, hoje a gente estava falando sobre, antes, né, do nosso intervalo, a gente estava falando sobre o quão limitante é a gente ficar apegado a pessoas, situações, coisas, e a gente não se abrir para o novo. E muita gente que a gente atende acaba tendo essas questões, né, Sueli? Sim. É muito importante entender o apego às coisas e o apego às pessoas, né? Essa questão da dependência emocional é uma questão extremamente preocupante. Até então, muitas pessoas não dão valor a isso, né? A essa questão. Então, se você pensar, qualquer tipo de apego, ele gera dependência. Qualquer tipo de apego a pessoas, então, é pior ainda. Então, o que a gente deve pensar nessa hora que você percebe, você identifica que você é uma pessoa extremamente apegada, né? Primeira coisa, amar a si mesmo como prioridade. Então, se ame. Mas é fácil falar, como que eu vou fazer isso? Enfim,
Todo um processo de autoconhecimento é muito legal, mas começar a identificar que você depende de outra pessoa para ser feliz, que você depende sempre de outra pessoa para fazer coisas que você poderia fazer sozinho. Então, se você começando a identificar isso, já ajuda bastante a fazer este processo de mudança. Sim, e se ver como uma boa companhia, né? Exato. Isso que você falou. Questão... eu vou ficar esperando alguém para ir ao cinema comigo? Se não tem ninguém para ir ao cinema comigo, eu posso ir ao cinema. Com certeza. Essa questão da... a gente comentou de relacionamento, né, no bloco passado, e como que é, né? Como que eu convivo comigo mesma, comigo mesmo, né? Como que eu convivo? Como que é essa minha autoestima, esse meu fortalecimento interno, né? Como que é também a minha autoimagem de independência? Será que eu me sinto uma pessoa independente emocionalmente? Muitas vezes não, né? E se essa pessoa que você se apega, a gente está falando agora do apego, por exemplo, apego em adultos e a pessoas, né? E se essa pessoa falta, né? Como que é? Como e que se vai essa pessoa ser? morrer amanhã? Exatamente. Ou e se essa pessoa te deixa? Porque as pessoas, elas têm direito a ficar com outras ou não. Elas podem em qualquer momento falar, olha, realmente eu acho que a nossa fase foi uma fase muito boa, mas agora eu quero viver outra coisa. Então, a partir do momento que você começa a entender que você não controla o mundo, que você não controla as pessoas, isso a gente fala muito aqui no programa, eu acho que todo programa a gente menciona, né? E isso é muito importante. Você não controla o mundo, você não controla as pessoas, você pode controlar a si mesmo e a partir daí autoconhecimento, fortalecimento interno, poder viver independentemente, eu digo no sentido emocional, e a partir daí, todos à sua volta, eles vão complementar, né? Eles vão trazer para você, você não precisa dividir, né, a sua vida, você vai acrescentar a vida do outro na sua vida. Exato, né? E a gente vê muita gente, nossa, falando de relacionamento, né, quero achar minha cara metade, como se a gente fosse metade. Imagina só. Nós somos inteiros, o outro que vem é um outro ser inteiro que vem para agregar, né, é uma soma de 1 mais 1, não é soma de meio mais meio, não. Sabe, Daniela, que ninguém aguenta uma pessoa que coloca a responsabilidade da própria vida nessa pessoa. E na felicidade, né? Ninguém aguenta. Vou encontrar um homem que me faça feliz. Gente, quando eu ouço isso, eu falo, não, peraí, como assim? Você precisa de um homem para te fazer feliz ou uma mulher para te fazer feliz? Você está se retirando da responsabilidade de se fazer feliz. Se fazer feliz. E isso não vai só no relacionamento homem-mulher, enfim. Em tudo. Vai no relacionamento de amizade. De mãe e filho. Mãe e filho, tudo isso. Não é? Né? Exatamente. E a gente vê também gente muito apegada a coisas, né, Sueli? Muito. Tem os casos extremos que a gente vê, aqueles documentários de acumuladores e tudo, né? Você vê que é um apego aí extremo, mas a gente vê muita gente que é apegada a coisas do tipo, eu não tô muito bem, o que eu vou fazer? Vou comprar um telefone novo, vou comprar uma TV, vou comprar não sei o quê. E a pessoa compra roupas e compra coisas e depois fica apegada àquilo. Então ela não destralha nunca a vida dela, não destralha nunca as coisas dela, né? A casa fica parecendo aquele horror. E a gente começa a perceber que é algum vazio que ela tem e ela está tentando preencher esse vazio com coisas externas. E aí a vida dela fica super entulhada de situações, de pessoas e de coisas, como eu tô dizendo. E emocionalmente ela tá entulhada, lá dentro dela ela tá entulhada e ela não consegue se desapegar de tudo isso, né? E eu posso dizer isso, assim, com propriedade, porque eu, por muito tempo, guardei muita coisa. E eu tô fazendo um destralhe na minha casa e eu olho e falo, gente, por que eu guardei isso? O que esse objeto está fazendo na minha casa? Então, quando você começa a ter outra consciência, aquilo começa a não fazer sentido. Você começa a olhar para as coisas e falar, gente, mas peraí, né? Então, você vê que quanto mais independente você vai se tornando emocionalmente, mais forte você vai ficando, mais você vai resgatando o seu poder pessoal e você vai criando essa força interior, né? Essa independência interior mesmo, de você estar bem com você, de você não precisar dos
outros. É muito bom estar com outros. Sim. Mas não precisa, não é uma necessidade. É uma alegria. O relacionamento é uma alegria, não é uma necessidade, né? Então, isso é bastante importante. Se você se identificou com o nosso tema aí de hoje e quer conhecer melhor o nosso processo, para passar por essa fase, né, de desapego, com um acompanhamento, né, com um profissional te ajudando, te auxiliando nesses primeiros passos aí, que nem sempre são fáceis, entre em contato conosco. O nosso e-mail é programauniversopessoal@gmail.com e o nosso WhatsApp é 988542621. Isso. Vamos repetir o WhatsApp? Porque o WhatsApp o pessoal gosta, né? 988542621. É isso aí, só repetindo as nossas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube, estamos lá como o programa Universo Pessoal. E o meu Instagram, suelimatos.terapia. O meu Facebook e meu Instagram, Daniela Aires. Vamos mandar um abraço especial hoje para a nossa ouvinte Olivia, que ligou dizendo que está amando o programa. e ela fez uma solicitação que o nosso programa seja de 1 hora, porque ela falou que meia hora tá muito pouco, que ela tá adorando. Obrigada, viu, Beijo, Olivia? Olivia. Um beijo. E um beijo para você aí, ouvinte. Até terça. Beijo. Você acaba de ouvir pela Mundial programa Universo Pessoal. Apresentação: Sueli Matos e Daniela Aires.